Continuando nossas aulas sobre geometria plana, vamos falar agora. Aí, deu aqui um tilt aqui na máquina. Vamos falar agora de quadriláteros. Quadriláteros. O que são quadriláteros? São polígonos que possuem 4 lados. E como já vimos também, você sabe, ele também terá 4 vértices e terá 4 ângulos. Sejam estes ângulos internos ou externos. Bom, os quadriláteros podem ser divididos em dois grandes tipos: os paralelogramos e os trapézios. Qual a diferença entre esses dois tipos? Nos paralelogramos temos dois pares de lados paralelos, enquanto no trapézio temos apenas um par de lados paralelos. Algumas propriedades inicialmente, vamos falar especificamente dos paralelogramos. E os paralelogramos possuem algumas propriedades. A primeira delas é que os dois ângulos opostos são congruentes. Os dois ângulos opostos são congruentes e os dois ângulos não opostos são suplementares. Ou seja, a soma dos dois ângulos não opostos é 180. A segunda propriedade dos paralelogramos é que os lados opostos possuem a mesma medida, ou seja, são congruentes. A terceira propriedade dos paralelogramos é que as suas diagonais cortam-se no seu ponto médio, ou seja, no meio. Especificamente, quais são esses paralelogramos? Vamos lá. Então, estamos falando dos paralelogramos. Vamos começar por 3 tipos especiais. O primeiro deles é o quadrilátero ou paralelogramo, chamado de quadrado. O que é um quadrado? Um quadrado é o polígono com 4 lados congruentes. Então, um quadrado é a figura geométrica onde os 4 lados possuem a mesma medida. Significa também que os 4 ângulos deste polígono, chamado quadrado, são ângulos retos e cada um mede 90 graus. Logo, os 4 ângulos de um quadrado medem 360 graus. O segundo tipo especial de paralelogramo são os retângulos. Os retângulos não possuem os 4 lados iguais. Eles possuem 2 lados iguais, 2 a 2. Ou seja, eu tenho uma figura. Deixa eu fazer essa aqui mais retinha. Desculpa aqui essa inclinaçãozinha, faz de conta que ela não tem. Então, um retângulo tem 2 lados opostos congruentes e 2 lados opostos congruentes. Além disso, assim como o quadrado, ele possui
4 ângulos retos de 90 graus, totalizando 360 graus. Além disto, tanto para o quadrado quanto para o retângulo, as suas diagonais cruzam-se nos seus pontos médios, ou seja, os dois lados, um de cada lado do cruzamento, tem o mesmo tamanho do outro lado. No caso do quadrado, os 4 lados são congruentes. No caso do retângulo, aqui e aqui. Então, também eu tenho as 4 partes são congruentes. O terceiro tipo especial de paralelogramo é o losango. No caso do losango, vou fazer aqui o desenho dele. Assim como o quadrado, ele tem 4 lados do mesmo tamanho. Mas apesar de possuir os 4 lados do mesmo tamanho, ele não tem 4 ângulos retos. Então nós temos que este lado é o mesmo tamanho deste lado, assim como o quadrado, ele possui os 4 lados congruentes. E ele possui 4 ângulos, mas esses ângulos necessariamente não são retos. O que nós temos é que este ângulo é congruente a este, enquanto este ângulo é congruente a este. Além disto, se eu chamo esse ângulo aqui, vamos dizer de A, e esse de B, a soma dos ângulos que estão um ao lado do outro é de 180 graus, que já ocorre também no retângulo e no quadrado. Mas aqui é óbvio que todos os dois são 90, então 90 mais 90 é 180. Aqui poderia ficar, né, podia pensar que seria diferente. Então um losango tem 4 lados congruentes, 4 ângulos que são congruentes 2 a 2, né? Ainda que possamos ter um losango cujos 4 ângulos tenham o mesmo tamanho, com ângulos de 90 graus, né? Seria um quadrado entortado, vamos dizer. Além disto, uma característica do losango, eu vou fazer aqui outro desenho, é que suas diagonais, as suas diagonais se cruzam de forma perpendicular, formando 4 ângulos retos de 90 graus. Além disto, eles se cortam no seu ponto médio. Então esse segmento terá o mesmo tamanho desse segmento, assim como esse segmento terá o mesmo tamanho desse segmento. Além disto, essas diagonais que eu desenhei aqui, eles dividem os ângulos exatamente na metade. Logo, as diagonais de um losango são a bissetriz do ângulo, pois divide cada ângulo em 2 partes de mesmo tamanho. Além disto, nós temos o próprio paralelogramo, onde nós temos assim, onde nós temos também 2 lados que são congruentes e esses 2 lados que são congruentes. Além disto, este ângulo terá a mesma medida deste ângulo, assim como este ângulo terá a mesma medida deste ângulo. E assim como eu fiz no losango, se eu chamo esse aqui de ângulo A e esse de ângulo B, a soma do ângulo A com o ângulo B, e eles são suplementares, significa então que a soma desses 2 ângulos é 180. Se a soma desses 2 ângulos é 180 e a soma desses 2 ângulos também é 180, a gente infere por isso que a soma dos ângulos internos de um paralelogramo será 360.
E por que que a gente pode afirmar que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360? Se a gente faz um quadrilátero aqui qualquer, e vamos aqui assumir que isso aqui seja um quadrado. E o quadrado, a gente traçando uma diagonal, eu divido ele em dois triângulos. Se a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 e eu tenho dois triângulos, 180 vezes 2, 360. Logo, todo quadrilátero, a soma dos seus ângulos internos será 360. Eu ainda posso demonstrar que, independente da forma do quadrilátero, vamos fazer aqui um retângulo, ele possui 4 ângulos externos. Como é que eu mostro o ângulo externo? Eu vou fazer uma extensão. Deixa eu marcar aqui primeiro os ângulos internos. Aqui eu tenho um ângulo interno. Deixa eu marcar aqui como um ângulo de 90 graus, já que eu disse que era um retângulo. E eu posso criar os ângulos externos. Aqui está um ângulo externo. Aqui está outro ângulo externo. Aqui está outro ângulo externo. E aqui está outro ângulo externo. Perceba que neste caso específico, os 4 ângulos internos também são retos. Ou seja, a soma dos 4 ângulos externos também será de 360 graus. Tanto os internos quanto os externos. Além dos paralelogramos, nós temos quadriláteros chamados de trapézios. E os trapézios não têm dois pares de lados paralelos, só tem um par de lados paralelos. E basicamente nós temos dois tipos de trapézio: o trapézio retângulo e o trapézio isósceles. O que é um trapézio retângulo? O trapézio retângulo é aquele trapézio que possui um ângulo de 90 graus. E perceba que eu tenho esses dois lados paralelos um ao outro, enquanto os outros dois lados não são paralelos, porque eles vão se encontrar aqui em cima. Então, trapézio é aquela figura de 4 lados que tem um par de lado paralelo, enquanto o outro não é. Já o trapézio isósceles é aquele que não possui nenhum ângulo de 90 graus. Perceba que nenhum dos ângulos é de 90 graus. Enquanto no retângulo nós temos dois ângulos, na realidade, de 90. A mesma propriedade vale para o trapézio. A soma dos ângulos internos de um trapézio retângulo é 360, assim como a soma dos ângulos internos de um trapézio isósceles também é 360. No caso do trapézio, não vale a condição ou aquela propriedade anterior que a soma dos dois ângulos adjacentes um ao outro vai ser 180. Né? Isso vale apenas para os paralelogramos, não vale para os trapézios.